Tudo bem. Doutora, boa tarde. Obrigado por estar aqui concedendo essa entrevista para a nossa turma. E a primeira pergunta que a gente tem para fazer para a senhora é como que foi para a senhora a escolha profissional no ramo da psicologia? Como que se a senhora pudesse voltar no futuro, a senhora ainda escolheria psicologia? E até onde os pais podem influenciar na escolha profissional de um filho? Olha, eu fui uma adolescente super deprimida, assim, e passei por um monte de profissionais, passei por psiquiatra, fui para o Pai de Santo, e foi a terapia que me ajudou a me encontrar e saber quem eu era, né? Então, quando eu fui escolher a minha profissão, eu fui muito certeira de que eu queria levar para as pessoas um pouco desse bem que eu tive com a terapia, né? Com a psicologia. Eu jamais escolheria outra profissão. Também sou professora, já dei aula de mais de uma matéria, já dei aula de yoga, já dei aula de psicanálise, já dei aula de inglês, mas o poder ajudar as pessoas na caminhada de autoconhecimento é algo que eu não trocaria por nada, assim. E sobre a influência dos pais, o que eu tenho a dizer é que eu trato muita gente que não tem vontade de viver porque está numa faculdade que foi imposta pelos pais, não tem coragem de decepcionar os pais, dizendo que quer ser artista, ou que quer ser... Normalmente tem a ver com isso, né? A sociedade vai muito contra as profissões mais liberais. Mas não é bacana, não. É bem complicado para o jovem que está nessa situação. Então, o que influenciou a senhora foi a sua história de vida e até onde os pais podem influenciar nessa escolha da profissão, o limite que os pais podem chegar? Olha, o limite saudável seria o limite da ponderação. Então, o limite de sentar com o jovem e falar: vamos ver os prós e os contras de cada opção que você tem. E aí escolher juntos, né? Juntos chegarem num consenso. Então, acho que o diálogo é muito importante. E no dia de hoje, a senhora ainda escolheria psicologia como profissão? Com certeza. Se arrepende? Nem um pouco. Não escolheria tantas e quantas vezes. Todos os dias eu acordo com esse sorriso que vocês estão vendo, que é a alegria da profissão que eu escolhi, assim. Ok. Legal. Então, vamos estar passando então para a segunda pergunta. Ana, Oi! existem várias alternativas de estudo da psicanálise. Onde fez a sua formação e o que você pensa sobre a teoria de Freud? Eu me formei na Escola de Psicanálise de São Paulo e eu sou completamente apaixonada pela teoria do Freud. Eu digo que eu sou freudiana, mas com um pé no Jung e o outro pé no Reich, que eu acho que eles trouxeram outras dimensões, né? O Freud traz 3 dimensões, o Jung e o Reich trazem a quarta e a quinta dimensões. Acho que a gente não pode ignorar o que foi produzido depois com base na obra do Freud, né? Mas o cara foi um revolucionário, nossa, é Sim, sensacional. sou fã dele também. Que legal. A outra pergunta, Ana, é o seguinte: percebemos que a saúde pública é diferente da rede particular, né? Tem muita diferença. Quais as diferenças entre as práticas desenvolvidas em consultórios particulares e as desenvolvidas na saúde pública? O que você tem a falar para nós a respeito disso? Essa diferença que há. Olha, na saúde pública, a pessoa tem a vantagem de estar mais facilmente em contato com uma equipe multiprofissional, né? Então, no particular é difícil a família que tem recursos para contratar tantos profissionais quanto a gente vê atuarem, por exemplo, num CAPS, né? Tanto para jovens quanto para adultos. Mas na rede pública a gente tem algumas restrições, como por exemplo, o número de funcionários por paciente, o tempo que cada funcionário fica com o paciente. Então, a impressão que me dá é que, infelizmente, no Brasil, a rede pública, ela trata a gente de baseada, né? Somos números, se não... Há quanto tempo você atua na psicanálise? E quais os lugares que já passou, atuou? Eu atuo desde 2015, então eu iniciei a minha trajetória no IBCP, o Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise, e em 2017 eu fui para a Escola de Psicanálise de São Paulo,
por uma questão de bairro mesmo. Uma era na Vila Madalena, outra na Vila Mariana. Eu me mudei, aí falei, não, tem que me afiliar a algo mais perto, porque em São Paulo a gente não circula assim tão fácil. E tinha muito preconceito com atendimento online. Comecei com a pandemia mesmo e abandonei o meu consultório lá na escola de psicanálise, porque eu estou vendo as pessoas terem muito mais resultado online do que eu as via tendo presencialmente. Isso é interessante. Qual linha teórica que embasa seu trabalho e por que escolheu essa linha? Bom, então, como eu disse para vocês, eu sou freudiana, então a teoria freudiana embasa o meu trabalho, mas eu também trago alguns elementos do Jung e do Reich, principalmente que diz respeito à questão psicossomática, as couraças, e no caso do Jung, a interpretação de sonhos, o inconsciente coletivo tem que ser levado em consideração. Então, qual que era a minha linha teórica? E depois, qual que era o resto da pergunta, Paulo? E por que você escolheu essa linha? Por que eu escolhi essa linha? Porque foi essa linha que funcionou comigo. Então, quando eu como paciente, me descobri dessa forma, com essas 3 linhas. Então, é o que eu entendo que funciona. Obrigado. Doutor, então podemos concluir que essa linha que você escolheu é a mais eficaz? É por isso? Na verdade, não. Na verdade, a gente tem muito que construir a nossa linha com base no sujeito, na singularidade do sujeito que está na nossa frente. Singularidade do sujeito já é uma ideia bem lacaniana, mas ela é essencial. Toda e qualquer prática clínica, independente de ser psicanálise ou de ser terapia cognitivo-comportamental, até a ABA para os autistas, a gente tem que construir reconstruir, ressignificar o nosso referencial teórico diante de cada paciente que a gente tem na nossa frente. Então, é com base na maneira, eu falo sempre para os meus, eu chamo de clientes, porque aí a gente não espanta aquelas pessoas soberbas que acham que não precisam de tratamento, então eu falo clientes. Um cliente na minha frente, eu falo assim, você é especialista em, vamos supor que a Selma é minha cliente. Então, Selma, você vem como especialista em Selma e eu venho como especialista em psicanálise. Então, juntos, a gente vai reescrever a sua psicanálise. Isso eu acho que é a linha que é mais eficaz. Certinho, mesmo porque o ser humano, ele é único, né? Até porque eu tenho um monte de clientes, você pega assim, engenheiro, homem e de profissões assim, engenheiro, né, as coisas mais seriona. Pô, se eu não falar em cérebro, ato falho é o cerebelo. O cerebelo causa o ato falho, porque ele que corrige o seu movimento ali. Então, tem cliente que a gente tem que abordar por um lado ou pelo outro, até para fazer a pessoa ficar com a gente. Professora, eu particularmente amo a psicanálise, gosto muito também da linha freudiana, gosto do Jung também, mas a gente sabe que a psicanálise, no contexto clínico e no contexto educacional, ela tem algumas limitações. Dentro de um consultório e no dia a dia clínico, como que a senhora lida com as limitações da abordagem psicanalítica? Olha, não sei o que vocês estão pensando aí como limitação. O que eu entendo como limitação para a psicanálise nos dias atuais é o tempo. Então, é muito difícil, às vezes, a gente convencer a pessoa que está, no meu caso, do outro lado da câmera, que vai demorar, a gente vai sentar, vai ter sessão que a gente vai falar e não chegar a lugar nenhum. As pessoas vêm com uma cultura muito fast food da informação e de resultados rápidos e coisas como Theta Healing, que você perde todas as crenças limitantes na primeira sessão. Não sei, né? Então, é uma grande limitação da psicanálise, né? Sexta passada eu estava atendendo um adolescente e os pais sempre vêm no final da sessão colocar o próprio ponto de vista, né? Todo mundo ali na maior transparência. Eu não achei que essa terapia aí da semana passada para cá não melhorou nada. Aí eu peguei e falei, olha, talvez a terapia faça efeito em uns 12 anos, porque o seu filho está com 13, com 25 ele vai estar com o córtex pré-frontal plenamente desenvolvido. Aí talvez ele pare de ter rompantes de agressividade, mas a terapia não vai funcionar assim, né, da noite para o dia. Essa questão da identificação, da projeção da afetiva, não passa disso.
Não passa disso, mas acontece sim, com certeza. E um legado que a senhora deixa como psicóloga e dentro do e para a psicologia, o que a senhora busca deixar da sua influência dentro desse contexto, consultório, dentro da prática? A senhora citou que a senhora também trabalha dentro da sala de aula, dentro desse contexto, um legado para os seus alunos e como profissional. Falem sobre as emoções, não importa a idade, a criança não, nem saiba falar ainda, conversem sobre emoções com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, com a parede, sabe? Porque é dessa forma que a gente desenvolve circuitos neuronais necessários para a inteligência emocional, para a integração cerebral, para o nosso equilíbrio enquanto seres humanos. Então, assim, tá feliz, tá triste, tá com raiva, não importa. Falemos sobre as emoções. Acho que se eu puder mudar o mundo em alguma coisa, esse vai ser o meu discurso mesmo, a importância da gente falar sobre o que a gente está sentindo. Tá? Assim, toda profissão tem dificuldades, desafio. Qual que é o maior desafio que você já passou? O maior desafio é a pessoa que não fala. Que você pergunta e tanto faz, eu não sei. Respostas curtas, a pessoa que não se solta, fica muito cansativo. É um bom percentual, eu diria que 35% dos clientes são desse tipo. Obrigada. Doutora, quais são as principais vantagens, alegrias e realizações no seu trabalho? Vantagem, trabalhar de casa, fazer meu próprio horário. Eu acordo todo dia sem despertador, coloco, como vocês podem perceber, todos os meus compromissos para mais tarde. Então, eu sou dona da minha agenda. Quando eu sinto também que tem um cliente que não está se desenvolvendo comigo, eu me dou o luxo de escolher, de sugerir que a pessoa passe com outra pessoa. Então, eu tenho total liberdade, profissionalmente falando, e tenho a realização diária de ver pessoas recuperando a funcionalidade dentro das suas próprias vidas, né? E se livrando de pensamentos que as dominam e que as diminuem perante si mesmas e que não precisariam estar ali. Ok. Doutora, me fale como que você vê a sociedade hoje e de que maneira a psicanálise pode contribuir para deixá-la melhor. Pô, a sociedade está robozona, né? Eu vejo as pessoas aí grudadas em rede social, e com o celular na mão, que não tem quase... a frase, aquela história disso é muito Black Mirror, nem tem graça mais, que o Black Mirror já ficou defasado, já está antiquado no rolê. Então, a psicanálise pode trazer um pouco mais de pé no chão, de reflexão, de autoconhecimento, porque a gente está tudo cego, né? Caminhando ali com a taipa, sem olhar para os lados. Verdade. E nos dias atuais, com tantas complexidades no comportamento da pessoa, você acha que o método de Freud ainda é indicado? E, na sua opinião, por quais razões? Com certeza, o método do Freud ele é o único indicado, e na verdade o método do Freud ele não é do Freud, né? Se a gente for olhar o método do Freud, ele é socrático. Nada mais é do que a maiêutica que o Sócrates colocou lá atrás, que é a pedagogia de perguntas do Paulo Freire, Verdade. que é você questionar a pessoa para que ela chegue às próprias conclusões, né? Porque a resposta ela já está dentro daquele que está, né? O detentor do conhecimento, ele é a si mesmo. Então, assim, é o melhor método para tudo, para ensinar tudo nessa vida. Que a resposta ela já está dentro daquele que está, né? O detentor do conhecimento, ele é a si mesmo. Então, assim, é o melhor método para tudo, para ensinar tudo nessa vida. Verdade. Querida, assim nós terminamos, então. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, a gente que agradece ter aceitado o convite. Obrigada. Essa simpatia toda que é uma alegria. Precisando de mim. Valeu, viu? Valeu, gente. Beijo.